E mais, no silêncio você ouve sua própria alma. Descobre que sua presença já basta. Aprende que sua voz interior é mais sábia do que qualquer opinião externa. O silêncio, quando praticado, se torna força invisível, marca de quem venceu o próprio ego e não precisa provar nada para o mundo. Comente, você é do tipo que reage rápido ou que prefere o silêncio estratégico? Tenha paciência com o que leva tempo. A vida não avisa quando vai te testar. Os desafios chegam sem convite, sem aviso, sem preparação. Quem espera a crise para se fortalecer já chega atrasado. Por isso, treine antes. Marco Aurélio se preparava diariamente para críticas e traições. Sêneca se exercitava imaginando perdas para não ser surpreendido. Epicteto ensinava: a dor é inevitável, mas o sofrimento é escolha. Fortalecer-se antes da queda é como construir abrigo antes da tempestade. Parece exagero em dias de sol, mas será seu escudo quando os ventos chegarem. E eles sempre chegam. Treinar o espírito é cultivar coragem, resiliência e clareza em pequenas práticas diárias. É dizer não ao que enfraquece. É manter o foco quando o mundo convida à distração. É agir como quem sabe. A vida vai testar e eu estarei pronto. Se hoje tudo desmoronasse, o que dentro de você continuaria de pé? Responda nos comentários. Honre sua palavra mesmo quando ninguém estiver olhando. Em um mundo onde promessas se quebram com facilidade, cumprir a própria palavra é ato de caráter e força. Mais do que cumprir diante dos outros, trata-se de não trair a si mesmo. Qual promessa você precisa renovar consigo mesmo hoje? Impulsos sempre existirão, emoções fortes, desejos passageiros, distrações sedutoras. Mas a escolha é sua. Viver como animal movido por instinto ou como ser consciente guiado por propósito. Cada vez que age por impulso, você entrega sua liberdade a algo passageiro. Mas quando respira, reflete e escolhe, reafirma sua soberania interior. Pergunte-se todos os dias: o que quero construir? E o que estou fazendo de fato para isso? Essa honestidade brutal separa sonhadores de realizadores. Viver com intenção exige esforço, exige sair do piloto automático, exige pausar antes de agir e perguntar: essa escolha me aproxima ou me afasta do que eu quero ser? Viver com intenção não é viver devagar, mas viver consciente. É escolher o que consome seu tempo, com quem compartilha sua energia e pelo que luta. Isso dá profundidade à vida. Até as tarefas mais simples, uma refeição, uma conversa, uma caminhada, ganham significado quando feitas com presença. Olhe para a sua rotina. Quantas coisas você faz sem pensar? Quantas palavras repete no automático? Quantos hábitos mantém apenas porque sempre foi assim? A falta de intenção cria estagnação, mas a consciência transforma. O estoico não espera condições ideais. Age com propósito dentro das circunstâncias que tem. Entende que a vida não precisa ser perfeita para ser bem vivida. Precisa apenas ser vivida com foco, presença e retidão. Da próxima vez que for falar, escolha silêncio ou palavra com intenção. Da próxima vez que for agir, pergunte: é impulso ou propósito? E ao decidir, não pense só no agora, mas no que está construindo. A vida não acontece em um amanhã idealizado. Acontece hoje. E viver com intenção é transformar o hoje no melhor solo possível para o amanhã florescer. Não seja passageiro da sua própria história. Seja o autor consciente de cada página. A intenção é o que separa quem apenas sobrevive de quem verdadeiramente vive. Se essa mensagem fez sentido para você, comente força interior aí embaixo. Assim vou saber que chegou até o fim. E se ainda não se inscreveu, junte-se agora. Porque aqui sempre trago ideias que podem mudar sua forma de viver. Impulsos sempre existirão, emoções fortes, desejos passageiros, distrações sedutoras. Mas a escolha é sua. Viver como animal movido por instinto ou como ser consciente guiado por propósito. Cada vez que age por impulso, você entrega sua liberdade a algo passageiro.
Mas quando respira, reflete e escolhe, reafirma sua soberania interior. Pergunte-se todos os dias: o que quero construir? E o que estou fazendo de fato para isso? Essa honestidade brutal separa sonhadores de realizadores. Viver com intenção exige esforço, exige sair do piloto automático, exige pausar antes de agir e perguntar: essa escolha me aproxima ou me afasta do que eu quero ser? Viver com intenção não é viver devagar, mas viver consciente. É escolher o que consome seu tempo, com quem compartilha sua energia e pelo que luta. Isso dá profundidade à vida. Até as tarefas mais simples, uma refeição, uma conversa, uma caminhada, ganham significado quando feitas com presença. Olhe para a sua rotina. Quantas coisas você faz sem pensar? Quantas palavras repete no automático? Quantos hábitos mantém apenas porque sempre foi assim? A falta de intenção cria estagnação, mas a consciência transforma. O estoico não espera condições ideais. Age com propósito dentro das circunstâncias que tem. Entende que a vida não precisa ser perfeita para ser bem vivida. Precisa apenas ser vivida com foco, presença e retidão. Da próxima vez que for falar, escolha silêncio ou palavra com intenção. Da próxima vez que for agir, pergunte: é impulso ou propósito? E ao decidir, não pense só no agora, mas no que está construindo. A vida não acontece em um amanhã idealizado. Acontece hoje. E viver com intenção é transformar o hoje no melhor solo possível para o amanhã florescer. Não seja passageiro da sua própria história. Seja o autor consciente de cada página. A intenção é o que separa quem apenas sobrevive de quem verdadeiramente vive. Se essa mensagem fez sentido para você, comente força interior aí embaixo. Assim vou saber que chegou até o fim. E se ainda não se inscreveu, junte-se agora. Porque aqui sempre trago ideias que podem mudar sua forma de viver. Mas quando resiste ao cansaço e cumpre o que disse, você envia uma mensagem poderosa ao seu espírito. Eu sou digno de confiança. Essa convicção transforma tudo. Quem confia em si não teme desafios, porque sabe que, aconteça o que acontecer, terá a si mesmo como aliado, não como traidor. Honrar a própria palavra é viver com dignidade. É prometer menos e cumprir mais. É escolher o silêncio em vez da promessa vazia. Cada vez que você cumpre o que se propôs, mesmo sem testemunhas, constrói algo imenso: respeito próprio. E o respeito próprio é a fundação da verdadeira fortaleza. Não é orgulho, não é vaidade, é paz. A paz de viver alinhado com o que acredita, sem precisar fingir. Essa coerência é rara e por isso tão valiosa. Pense em quantas vezes você já se decepcionou consigo mesmo por não ter mantido uma decisão, por ter prometido mudar e cedido no dia seguinte ao velho hábito. Essas cicatrizes são silenciosas, mas profundas. Elas corroem e ao mesmo tempo mostram o caminho da cura. Recuperar a confiança na própria palavra. Você não precisa anunciar ao mundo que vai mudar. Precisa apenas prometer a si mesmo e cumprir. Porque ninguém pode roubar isso de você. Uma palavra honrada, mesmo em silêncio, ergue líderes sábios e exemplos. Forma pessoas que não apenas falam de virtude, mas a vivem. Pessoas que não precisam de vigia para fazer o certo, porque a bússola moral já está firme dentro do peito. E a vida vai te testar. Vai oferecer distrações, tentações, atalhos. Vai tentar te convencer a trair seus princípios por conveniência. Mas quando você se torna alguém que honra o que diz, esses convites não têm força. Porque a firmeza já habita em você. Essa é a verdadeira liberdade. Não depender da vigilância de ninguém para ser quem você escolheu ser. Honre sua palavra, porque no fim, ela é o que você realmente tem. Número 16. Viva com intenção, não por impulso. A maioria das pessoas não vive, apenas reage. Acorda empurrada pelo relógio, corre sem saber para onde e termina o dia com a sensação de vazio. Isso acontece porque falta intenção. Sem intenção, a vida vira um borrão de dias repetidos, sem direção.
Viver com intenção é acordar sabendo por que se levanta. É agir por escolha, não por inércia. É ter clareza de que cada passo constrói, que cada palavra pesa, que cada decisão molda quem você está se tornando. O estoico não é levado pelo vento dos acontecimentos. Ele vive como arquiteto, constrói, decide, escolhe e assume responsabilidade. Marco Aurélio dizia: faça cada ação como se fosse a última, com dignidade e presença. Sêneca lembrava: a vida não é curta, é mal administrada. Epicteto reforçava: não controlamos o mundo, mas controlamos a forma como escolhemos viver nele. Marco Aurélio, em meio ao caos de um império, lembrava a si mesmo que tudo faz parte de uma ordem maior. Sêneca alertava: resistir ao incontrolável só gera dor. Epicteto reforçava: não escolhemos os fatos, mas podemos sempre escolher nossa resposta. A fé não remove a dor, mas muda como atravessamos por ela. A escuridão que antes parecia ameaça se torna terreno fértil para a luz interior florescer. A fé não espera a estrada clarear para caminhar. Ela anda na neblina, e é esse movimento que ilumina o caminho. Ter fé é decidir não se render mesmo sem garantias. É transformar até o silêncio em sabedoria, até a queda em impulso, até a dor em força. Quem cultiva essa raiz se torna inquebrantável, porque sua força não está no que vê, mas no que acredita. E você, em que mantém sua fé mesmo quando tudo parece ruir? Caráter é o que você faz quando ninguém vê o verdadeiro caráter, não precisa de plateia. Ele se revela no silêncio, nas escolhas feitas quando ninguém observa. Falar no impulso é fácil, reagir com raiva é comum. Difícil é manter a calma, escolher a paz em vez do orgulho, o silêncio em vez da vaidade. Marco Aurélio dizia: não se abale com palavras vazias. Epicteto lembrava: o julgamento dos outros não merece nosso desgaste. Sêneca alertava: reagir com fúria à ignorância é se igualar a ela. O silêncio não é fraqueza, é autocontrole, é proteção contra provocações, é clareza para agir no momento certo. Quem domina o silêncio enxerga o que os outros não veem, porque não está distraído com ruídos. Sua palavra, quando chega, carrega o peso da reflexão. Mesmo quando ninguém olha, mesmo quando ninguém saberia, se você desistisse, é aí que a integridade mostra sua verdadeira face. Porque é fácil parecer forte diante de uma plateia. Difícil é permanecer firme quando o único juiz é a sua própria consciência. É nesse silêncio que se revela a grandeza de um espírito. Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio refletia todos os dias se suas ações estavam em harmonia com seus princípios. Sêneca lembrava que não há diferença entre falhar em segredo ou diante de todos, porque quem tem valor tem de dentro para fora. Epicteto ensinava que o verdadeiro progresso é medido pela fidelidade silenciosa a si mesmo. Quando você honra sua palavra, constrói confiança. Não apenas a dos outros, mas a mais importante, a sua. Saber que, se disse que faria, você fará. Se prometeu mudar, mudará. Essa é a força que liberta. Porque cada vez que você quebra uma promessa pessoal, sua mente registra: minhas palavras não têm peso. E pouco a pouco, você para de acreditar em si. Coragem não significa ausência de medo. Significa avançar apesar dele. O medo, ao contrário do que muitos pensam, não é um inimigo a ser destruído. Ele é um mestre severo, mas preciso. Surge não para impedir, mas para revelar onde estão seus maiores bloqueios e também suas maiores oportunidades de crescimento. O medo é um mapa. Mostra o território onde sua alma ainda não aprendeu a caminhar livre. Se algo hoje te assusta, é sinal de que ali existe algo essencial para seu amadurecimento. O medo marca o que importa. E por isso merece ser ouvido, mas nunca obedecido. Os estoicos não tentavam eliminar o medo. Eles o colocavam sob o domínio da razão. Marco Aurélio dizia: o que nos fere não é o acontecimento, mas nossa reação a ele. Sêneca lembrava
que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E Epicteto ensinava: não controlamos os sentimentos que chegam, mas somos responsáveis por como escolhemos responder. O erro não é sentir medo. O erro é deixar que ele dite seu caminho. Coragem é decisão. É agir com o coração acelerado, com os joelhos tremendo, sem garantias de vitória. Porque cada passo dado enfraquece o monstro, até que ele se revela apenas uma sombra. Coragem não é dom, é prática. Toda vez que você enfrenta algo que assusta, mesmo em pequena escala, reforça dentro de si a convicção de que é capaz. Essa convicção cresce e se torna força real, silenciosa, inquebrantável. Você já enfrentou dores que pareciam insuportáveis. Já caminhou por estradas que um dia te intimidaram e sobreviveu, cresceu, mudou. Isso prova que há mais força em você do que sua mente reconhece. O medo testa sua clareza e sua disposição, mas só vence quem escolhe seguir adiante. Não fuja do medo. Use-o como sinal, como fogo, como prova de que há algo valioso a conquistar. Quem foge vive limitado. Quem enfrenta se torna invencível. Porque o verdadeiro poder não é eliminar o medo, mas torná-lo irrelevante diante do propósito. Me diga nos comentários, qual foi a última vez que você agiu mesmo sentindo medo? A fé é sua raiz mais firme, toda fortaleza começa em algo que os olhos não veem, mas o coração sente. A fé é o alicerce invisível que sustenta quem não desiste. Não é fé cega, nem espera passiva por milagres. É uma convicção profunda que te ancora quando tudo ao redor parece ruir. A fé inabalável não nasce da ausência de desafios, mas da escolha consciente de confiar, mesmo quando a realidade contradiz seus sonhos. É ela que impede de afundar quando as águas da dúvida tentam arrastar. Aprenda a estar só com força. Muitos temem a solidão, mas os que descobrem seu valor entendem que ela é um dos maiores instrumentos de crescimento. Estar só não é sinal de fraqueza, mas de independência. Quem permanece em sua própria presença, sem se perder, encontra um refúgio que ninguém pode tirar. Vivemos cercados de ruídos, opiniões, cobranças, notificações, distrações. Fugimos de nós mesmos porque o silêncio revela o que tentamos esconder. Mas os estoicos viam a solidão como terreno fértil para virtudes. Marco Aurélio, mesmo como imperador, se retirava para escrever a si. Não era fuga, era reencontro. Sêneca dizia que a alma precisa de quietude para se fortalecer. Epicteto lembrava: se você não consegue estar em paz consigo mesmo no silêncio, dificilmente estará em paz com os outros no barulho. Na solidão, não é preciso fingir, agradar ou justificar. Ali resta apenas o que você é. E esse espaço, embora desconfortável no início, é libertador. É nele que você identifica suas feridas, descobre suas crenças profundas e alinha suas ações com seus princípios. A solidão não separa do mundo. Ela te prepara para enfrentá-lo com mais clareza. É na pausa que a mente foca. É no silêncio que o espírito escuta. É no vazio que a sabedoria floresce. Responda nos comentários. Você consegue passar um tempo em silêncio consigo mesmo sem recorrer a distrações? A dependência da aprovação alheia é uma prisão. Quem precisa de aplauso para sentir paz nunca será livre. Os estoicos ensinavam que é melhor caminhar só com virtude do que cercado pela ignorância. A multidão nem sempre significa sabedoria. Muitas vezes é apenas fuga coletiva do autoconhecimento. Por isso, tenha coragem de desacelerar, de silenciar, de não responder na mesma hora, de não se ocupar o tempo todo, porque é nesse espaço vazio que nasce a clareza. Use a solidão como espelho, não para se julgar, mas para enxergar quem você realmente é. Transforme esse momento em um laboratório interno, onde sua mente, seus valores e sua coragem são lapidados. Porque quando a tempestade vier, e ela virá, não será o barulho dos outros que vai te sustentar. Será a força que você construiu no silêncio. Aprecie estar consigo mesmo. Faça da solidão um hábito, um ritual, um reencontro.
Com o tempo vai perceber, ela não te enfraquece. Ela te enraiza, te prepara, te fortalece. A solidão não é um fim, é um portal. Quem o atravessa retorna ao mundo mais claro, mais firme, mais dono de si. Coragem é agir mesmo com medo. Tenha um propósito que aguente o tranco. Quem vive sem propósito se torna como um barco solto no mar, à deriva, vulnerável a cada corrente. Sem direção, qualquer obstáculo parece o fim, qualquer dor parece insuportável. Mas quando existe um porquê, até a tempestade ganha sentido. A verdadeira força não vem apenas da resistência física ou do controle emocional. Ela nasce de um motivo forte, de um chamado interior que sustenta quando tudo parece ruir. Marco Aurélio escrevia: "Para que fui feito?" E respondia com atos. Sêneca dizia que a vida é curta, mas se estende quando é dedicada ao que realmente importa. Epicteto lembrava que não estamos aqui para fugir das dificuldades, mas para nos tornarmos alguém através delas. O propósito transforma cansaço em persistência, fracasso em lição, dor em lapidação. Ele não precisa ser grandioso para os outros, precisa ser verdadeiro para você. Pode ser cuidar, proteger, ensinar, criar, curar, transformar. O que importa é que vá além de si mesmo. Compartilhe nos comentários qual é o propósito que te move hoje. Número 9. Cerque-se do que te fortalece. Ninguém é imune ao ambiente em que vive. Assim como o ferro molda o ferro no fogo, a alma se fortalece ou se enfraquece conforme o que a rodeia. Marco Aurélio lembrava que mesmo cercado de pessoas sem virtude, ainda podia manter seus princípios. Mas Sêneca alertava: conviver constantemente com hábitos nocivos enfraquece até as mentes mais fortes. Epicteto aconselhava: se deseja sabedoria, caminhe com os que também buscam sabedoria. Ambientes caóticos não só cansam, eles contaminam. Relações tóxicas não apenas ferem, elas moldam silenciosamente sua forma de ver o mundo. O perigo é que isso acontece devagar. Quando você percebe, já está mais cínico, mais irritado, mais perdido, sem saber o porquê. A alma não é uma casa sem portas. Precisa de cercas, precisa de cuidado. Cada palavra, cada conteúdo, cada relação deixa marcas invisíveis. Por isso, fortaleça-se com presenças certas. Pessoas que apoiam sem sugar, que corrigem sem ferir, que te puxam para cima sem empurrar. Lugares que despertam calma, não caos. Escreva: vou proteger meu ambiente e comprometa-se a cuidar do solo onde sua vida cresce. Não é um gesto isolado que forma caráter, é o hábito. Você não se torna resiliente porque suportou uma dor, mas porque aprendeu a reagir com lucidez sempre que ela aparece. Não é uma escolha certa que muda sua vida, mas o padrão das suas escolhas. Esse padrão tem nome: disciplina. Sem disciplina, qualquer vento derruba. Com disciplina, nenhuma tempestade é capaz de mover você. Cada manhã, cada pequeno ato, cada decisão silenciosa vai construindo tijolo por tijolo o alicerce da sua vida. Escolher calma em vez de raiva. Constância em vez de euforia. O essencial em vez do fácil. Comente: disciplina é liberdade, e grave isso como um compromisso pessoal. Número 7. Solte o que enfraquece sua alma. Nem toda dor vem do que nos acontece, mas do que insistimos em carregar. São lembranças que abrimos toda noite, relações que já acabaram, mas mantemos como fantasmas vivos, culpas que não curam nada, apenas corroem. Soltar não é fraqueza, é maturidade. Segurar o que já se foi é remar contra uma corrente imaginária. Você se cansa, mas não sai do lugar. Os estoicos sabiam que tentar controlar o impermanente é uma forma de se aprisionar. Marco Aurélio lembrava que nada externo é realmente nosso. Sêneca dizia que sofremos mais pelo medo de perder do que pela perda em si. Epicteto reforçava: só nos pertence aquilo que está no nosso controle. Coragem não é apenas enfrentar tempestades, mas olhar para dentro e libertar-se do que já não serve, sem ódio, sem apego, sem ilusão.
Você não é as coisas que perdeu, nem as pessoas que foram, nem os erros que cometeu. Você é aquilo que escolhe preservar. Sua paz, sua lucidez, sua capacidade de seguir em frente. Soltar não é esquecer, é aceitar. É abrir espaço para um novo florescer. Um coração cheio de mágoa não encontra paz. O que prende suga, o que liberta cura. Responda nos comentários. O que você sente que precisa soltar hoje? Viver em busca de reconhecimento é encenar uma peça para um público instável. Viver fiel a si mesmo é finalmente caminhar em paz. Agora é a sua vez de agir. Se esse trecho fez sentido para você, escreva nos comentários. Eu escolho ser livre da opinião dos outros e viver pela minha verdade. Essa frase será o seu lembrete sempre que sentir a tentação de viver para agradar. Quem você é de verdade não se define pelo que dizem sobre você. O estoico aprende a caminhar em silêncio, entendendo que a integridade vale mais do que qualquer aplauso. Aprende que o reconhecimento mais valioso é aquele que sente ao deitar a cabeça no travesseiro, quando ninguém mais está olhando. E mesmo sem plateia, sente orgulho de ter sido fiel a si. Essa é a liberdade mais rara. Não viver preso à aprovação dos outros, não depender de ser compreendido, mas pertencer a si mesmo. Nesse ponto, algo muda para sempre. A crítica não fere mais. O elogio não embriaga. A solidão não assusta. Porque você descobriu que a sua própria companhia já basta. Escreva nos comentários: eu sou suficiente, e transforme essa frase em um escudo contra as vozes externas. A disciplina é o que realmente levanta você todas as manhãs. Muitos esperam um momento mágico, uma revelação, um sinal. Mas a verdade é que o destino raramente se transforma por um instante de clareza. Ele é moldado na repetição. A força não nasce do entusiasmo, mas da disciplina. Esse músculo invisível que ninguém vê sendo treinado, mas que todos percebem quando está firme. Ser forte não é um ato isolado ou um gesto heróico. É a soma silenciosa das pequenas escolhas diárias. É acordar cedo mesmo sem vontade. É respirar fundo quando o mundo parece sufocar. É manter o foco quando tudo tenta te distrair. Marco Aurélio escrevia para si mesmo todas as manhãs, lembrando-se de quem escolheu ser antes que o caos do dia viesse arrancá-lo do caminho. Sêneca dizia que o autodomínio é a forma mais elevada de grandeza. Epicteto lembrava: não basta conhecer princípios, é preciso praticá-los todos os dias, como quem treina o corpo numa academia invisível da mente. Você não controla a maré, mas pode controlar seus remos. Não controla os outros, mas pode escolher ser exemplo. Não decide o que o mundo entrega, mas sempre decide o que vai devolver. A vida flui como um rio, impossível congelá-lo. Mas é possível aprender a navegar com calma, coragem e consciência. Use a dor como professor são nos dias mais pesados que surgem as lições mais claras. Quando tudo parece desabar, quando a dor se torna inevitável, é ali que a vida revela verdades escondidas. A adversidade é um convite, não uma sentença. O ser humano naturalmente foge do desconforto, mas é justamente ele que revela aquilo que a calmaria nunca mostraria. Marco Aurélio dizia: o obstáculo pode se tornar o próprio caminho. Sêneca afirmava que é na adversidade que a essência é revelada. Epicteto lembrava que o valor de um homem não se mede pelo que enfrenta, mas pela forma como enfrenta. A queda não é fracasso. Fracasso é não aprender nada com ela. Como o metal precisa do fogo para virar aço, o espírito precisa da dificuldade para virar força. Cada perda ensina desapego, cada erro, humildade, cada não, preparação para o próximo sim. Não é a dor que te destrói, é o olhar que você escolhe sobre ela. Quando pergunta o que essa situação está tentando me ensinar, e a dor deixa de ser inimiga e se transforma em mentora. Pare de viver para agradar. Desde cedo somos treinados a buscar aprovação. Primeiro dos pais, depois dos professores, depois da sociedade. Crescemos acreditando que nosso valor está fora de nós. Mas viver dependente de aplausos é viver acorrentado.
Quem depende da validação externa se torna marionete das expectativas alheias. Marco Aurélio, mesmo com o império aos pés, lembrava que a opinião da multidão não era sinal de verdade. Sêneca alertava que o julgamento das massas muda como o vento. Hoje exaltam, amanhã condenam. Epicteto ensinava que a verdadeira liberdade começa quando você não precisa mais da aprovação dos outros para seguir o próprio caminho. A força genuína não precisa de plateia. Não vive de curtidas, não depende de palmas. Ela nasce no silêncio da coerência, quando você permanece fiel aos seus princípios, mesmo que ninguém veja. Quantas vezes você se calou por medo de julgamento? Quantos sonhos engavetou por falta de aprovação? Quantas vezes traiu a si mesmo só para agradar quem nem prestava atenção? O estoico não deseja que a vida seja mais leve, ele deseja se tornar mais forte. E entende que essa força não nasce de frases bonitas, mas de atitudes consistentes, de silêncios cheios de sabedoria, de escolhas firmes que muitas vezes ninguém vê ou reconhece. A mente é como um músculo. Cresce quando você decide não se render ao impulso, quando não se mistura com o caos que o cerca, quando não se entrega à primeira dor que aparece. O mundo pode gritar alto, os problemas podem apertar, mas quem constrói alicerces por dentro aprende a ficar de pé, porque a verdadeira força é discreta e a primeira vitória é sempre invisível. A calma é coragem em silêncio. A vida vai te testar diariamente, vai cutucar suas fraquezas, vai expor suas inseguranças e tocar nos pontos mais dolorosos. Mas existe uma linha clara entre reagir e responder. E quem aprende a dominar essa diferença deixa de ser refém e passa a ser comandante de si mesmo. Calma não é a ausência de emoção, é a habilidade de canalizá-la. É manter a lucidez mesmo quando tudo parece te empurrar para o desequilíbrio. Marco Aurélio, em meio a guerras e traições, preservava sua serenidade porque entendia: nenhum caos externo pode abalar quem construiu um abrigo interno. Sêneca alertava que tanto a raiva quanto a euforia cega são prisões disfarçadas. Epicteto ensinava que não são os fatos que nos desequilibram, mas o significado que damos a eles. A raiva berra, o medo paralisa, a euforia confunde. Mas a calma é firme, silenciosa, paciente. Não precisa gritar nem provar nada. Ela observa, espera e age com precisão. Cada vez que você resiste ao impulso de reagir, está erguendo os tijolos do seu templo interior. Cada vez que escolhe paz em vez de confronto, fortalece a base da sua liberdade. Cada vez que diz não ao drama, você diz sim à sua força. Foque no que está nas suas mãos. Grande parte do sofrimento humano não vem do que nos acontece, mas da ilusão de que deveríamos controlar tudo. Sofremos não porque a vida tomou outro rumo, mas porque insistimos que ela deveria seguir o nosso roteiro. O problema é que gastamos energia tentando segurar o que nunca esteve no nosso alcance. O humor dos outros, o passado, o futuro, o inesperado. Cada esforço nesse sentido é desperdício da sua força vital. Os estoicos sabiam: poder verdadeiro nasce da clareza. Marco Aurélio escrevia que sua paz não dependia dos eventos, mas da forma como reagia a eles. Sêneca lembrava que o pior sofrimento nasce mais das fantasias da mente do que da realidade. Epicteto, que perdeu a liberdade física, dizia que ninguém pode arrancar a liberdade da sua atitude. Marco Aurélio dizia que a alma se colore de acordo com os pensamentos. E não há metáfora mais exata. É aquilo que você cultiva internamente que define se vai resistir ou ceder. Antes que o mundo te ataque, algo dentro já decidiu se você aguenta ou não. Essa batalha não acontece em problemas, crises ou palavras alheias. Ela acontece no espaço invisível da mente, no ponto onde você escolhe o que plantar: desesperança ou resiliência, dúvida ou disciplina. Os estoicos enxergavam isso com clareza. Epicteto
que nasceu escravo e se tornou filósofo, dizia que liberdade não era o que te fazem, mas como você reage ao que acontece. Sêneca lembrava que quem domina seus pensamentos se torna intocável. E Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, sabia que seu maior império era o controle sobre si próprio. Repare como obstáculos crescem quando sua mente está desorganizada. Uma falha pequena parece o fim. Um desafio simples parece impossível. Mas quando a mente é treinada, até as quedas impulsionam. O erro vira professor, a dor vira combustível, a dificuldade se torna espelho em vez de sentença. O problema é que muitos vivem reagindo ao que acontece, sem refletir. Reclamam do que está fora, sem perceber que a fraqueza começa dentro. Toda vez que você alimenta a queixa, o medo ou a autossabotagem, está tornando sua mente mais frágil. Mas quando cultiva propósito, paciência e disciplina, adquire uma força capaz de suportar o insuportável. Não é o golpe externo que derruba, é o vazio interno que não estava preparado. Não é o fracasso que define, mas a história que você escolhe contar a partir dele. Por isso, ao invés de perguntar por que isso aconteceu comigo, questione o que preciso aprender com isso. Em vez de dizer não consigo, diga isso faz parte do meu treino, porque é exatamente isso, um treinamento invisível. Cada reação sua é uma escultura que você está moldando dentro da própria mente. Se esse conteúdo já mexeu com você, respire fundo agora e escreva no chat. Minha mente é o meu campo de batalha e eu decido vencer. Essa simples atitude vai fixar em você o início de um novo condicionamento mental. O estoico não busca facilidades. Você já parou para imaginar o que seria viver com uma força interior tão sólida que nenhuma tempestade externa pudesse te abalar? Pense em caminhar em meio a críticas, perdas e decepções sem perder o equilíbrio. Você pode até se molhar, mas não cai. Parece impossível, mas essa é a essência da armadura invisível dos estoicos. Enquanto muitos se rendem diante da dor, eles permanecem firmes. Não porque sejam frios, mas porque aprenderam a transformar sofrimento em degraus de crescimento e não em abismos de queda. Eles nos ensinaram que a dor não é um ponto final, é apenas uma passagem, que o tropeço não prova fraqueza, apenas revela o caminho, que mesmo quando o mundo ruge em caos, dentro de nós ainda pode existir silêncio, clareza e direção. Hoje, você vai mergulhar nessa jornada. Ao longo de 16 lições, vamos mostrar como o estoicismo não é uma ideia antiga perdida no tempo, mas uma prática viva e urgente para os dias de hoje. Você vai entender que a verdadeira fortaleza não está em controlar tudo ao redor, mas em aprender a conduzir a si mesmo quando tudo ao redor parece ruir. Mas antes de seguir, quero te propor um desafio. Pegue seu celular, abra os comentários e escreva a frase: eu escolho treinar minha mente antes de enfrentar o mundo. Não é só uma frase solta, é um compromisso público com a sua própria transformação. Um primeiro passo para erguer sua muralha interna. Escreva com convicção, porque cada palavra é um tijolo na sua reconstrução. Sua primeira batalha é interna. O primeiro confronto que você precisa vencer não está no mundo, mas dentro de si. Já percebeu que, na maioria das vezes, não é a situação externa que te destrói, mas a forma como você reage a ela? Não é o trânsito que te esgota, é a impaciência. Não é o fracasso que te paralisa, mas a interpretação dura que você cria sobre ele. Não é a crítica do outro que dói, mas a repetição incessante que você mesmo faz dentro da sua mente.